Autores e autoridades, livros anônimos, homônimos e pseudônimos. Provavelmente, todos os grupos de cristãos dos séculos II e III atribuíam autoridade a textos escritos, e cada um destes grupos veio a localizar essa autoridade no status do autor do texto. Esses autores eram considerados intimamente ligados à autoridade final, ou seja, o próprio Jesus, considerado enviado e representante de Deus. Grupos diferentes atrelaram suas convicções a autoridades apostólicas de formas diferentes. Os ebionitas, por exemplo, declaravam apresentar as teses defendidas por Pedro, o discípulo mais próximo de Jesus, e por Tiago, irmão de Jesus e líder da igreja de Jerusalém após a morte de Jesus. Os marcionitas declaravam respeitar as ideias do apóstolo Paulo, que as recebeu por meio de revelação especial do próprio Jesus segundo Paulo. Os gnósticos valentinianos também declaravam seguir os ensinamentos de Paulo, transmitidos pelo discípulo Teudas, o professor de Valentino. Os proto-ortodoxos declaravam todos esses apóstolos como autoridades, Pedro, Tiago, Paulo e muitos outros, mas nem todos os livros usados pelas igrejas proto-ortodoxas foram escritos pelos apóstolos, e em alguns casos, os próprios livros nem declaravam essa autoria. Os 4 evangelhos que finalmente entraram no Novo Testamento, por exemplo, são todos livros anônimos, escritos na terceira pessoa sobre a vida de Jesus e seus companheiros. Nenhum deles contém uma narrativa na primeira pessoa do tipo, um dia, quando Jesus e eu fomos a Cafarnaum. Ou declara ser escrito por uma testemunha ocular ou por um companheiro de uma testemunha ocular. Por que então nós o chamamos de Mateus, Marcos, Lucas e João? Porque em alguma época no século II, quando os cristãos proto-ortodoxos reconheceram a necessidade de autoridades apostólicas, eles atribuíram esses livros aos apóstolos Mateus e João e a companheiros próximos aos apóstolos Marcos, secretário de Pedro, e Lucas, companheiro de viagens de Paulo. A maioria dos estudiosos hoje abandonaram essas identificações e reconhece que os livros foram escritos por cristãos desconhecidos, mas relativamente bem educados e versados em grego, durante a segunda metade do século I. Gostaria de esclarecer algumas definições quanto a escritos literários. Os 2 primeiros termos são especialmente técnicos, e não vamos utilizá-los muito, porém é importante saber o significado deles. Um texto ortonimo significa literalmente nome correto, é aquele texto de fato escrito pela pessoa que alega estar escrevendo o texto. Das 13 epístolas do Novo Testamento, há 7 de Paulo que praticamente todos os especialistas em Novo Testamento concordam que são ortonimas. Um texto homônimo significa literalmente mesmo nome, é aquele texto escrito por alguém que por acaso tem o mesmo nome de outra pessoa. No mundo antigo, a imensa maioria das pessoas tinha os mesmos prenomes. Isso era verdade entre os cristãos, como entre todos os outros. Muitas pessoas se chamavam João, Tiago e Judas, por exemplo. Se alguém chamado João escreveu o livro do Apocalipse e chamou a si mesmo de João, não estava necessariamente alegando ser qualquer outro que não ele mesmo. Quando cristãos posteriores supuseram que aquele João tinha de ser o discípulo João, filho de Zebedeu, culpa não foi do autor. Ele por acaso tinha o mesmo nome de outra pessoa mais famosa. O livro, portanto, não é falsificado. É apenas homônimo, supondo que João, filho de Zebedeu, não o escreveu, uma suposição segura para a maioria dos acadêmicos críticos do Novo Testamento. Outros escritos são anônimos significa literalmente sem nome. São livros cujos autores nunca se identificaram. Ou seja, tecnicamente falando, 1/3 dos livros do Novo Testamento são anônimos. Nenhum dos evangelhos traz o nome do autor. Apenas mais tarde os cristãos os chamaram de Mateus, Marcos, Lucas e João, e escribas posteriores acrescentaram, então, esses nomes aos títulos dos livros. Também são anônimos os livros de Atos dos Apóstolos, 1ª, 2ª, 3ª epístolas de João. O mesmo se dá para a Epístola aos Hebreus, o autor nunca menciona seu nome. Outros escritos são pseudônimo que significa literalmente nome falso. Tecnicamente, ele se refere a qualquer livro que apareça sob o nome de alguém que não seja o autor. Há 10 tipos de textos pseudônimo. Algumas vezes o autor simplesmente escolhe um nome fantasia para a autoria do livro ou texto.
Quando isto ocorre, o autor não está tentando enganar seus leitores se passando por outra pessoa, levando-os a pensar que era alguém famoso. Não, era apenas um nome fantasia para disfarçar sua própria identidade. O outro tipo de escrito pseudônimo envolve um livro que circula sob o nome de outra pessoa, normalmente uma figura com alguma autoridade que, imagina é bem conhecida pelo público leitor. Para este tipo especial de escrita pseudonima, se usa o termo técnico pseudoepigráfico, significa literalmente escrito sob nome falso. Portanto, um escrito pseudoepigráfico é aquele alegadamente escrito por uma pessoa famosa, bem conhecida ou de autoridade, mas que, na verdade, não o escreveu. Depois de conhecer estas definições quanto ao crédito de um escrito ou livro, podemos dar sequência em nosso estudo da autoria dos textos do Novo Testamento. Outros livros do Novo Testamento que vieram a ser aceitos como canônicos não eram anônimos, como os Evangelhos, mas homônimos, isto é, escritos por alguém que tinha o mesmo nome que uma pessoa bem conhecida nos círculos cristãos. Por exemplo, o autor do livro de Tiago no Novo Testamento, seja lá quem for, não dá qualquer indicação de que ele é Tiago, o irmão de Jesus. Muito pelo contrário, ele não diz absolutamente nada sobre qualquer vínculo pessoal com Jesus. Além disso, o nome Tiago era muito comum no século I. Pelo menos 7 homens são encontrados só no Novo Testamento com este nome. De qualquer forma, o livro foi aceito posteriormente como apostólico com base no fato de que o autor era o irmão de Jesus, Tiago, embora ele nunca tivesse declarado isto. O nome João também era muito comum na época. Embora o Evangelho e as epístolas de João não declarem ser de alguém com este nome. O Apocalipse, ao contrário dos Evangelhos e das epístolas atribuídas a João, diz que o autor é João. Apocalipse 1. Uma revelação de Jesus Cristo, que Deus deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, 2 o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu. Porém o autor em nenhum lugar alega ser João, filho de Zebedeu, um dos apóstolos de Jesus. Provavelmente, então, ele não era o apóstolo. Dessa forma, o livro é homônimo em relação a João e, posteriormente, foi aceito por cristãos como canônico porque eles acreditaram que o autor era, de fato, João o apóstolo terreno de Jesus. Há ainda outros livros que são assinados por pseudônimos. Incluídas neste grupo estão quase certamente 2 Pedro, provavelmente 1 Pedro, Judas e as epístolas pastorais atribuídas a Paulo, 1 e 2 Timóteo e Tito. Como vimos, a maioria das cartas de Paulo, além de terem sido os primeiros escritos do Novo Testamento, também são provavelmente os únicos textos que podemos considerar ortonimo escritos sob nome correto. Os evangelhos são anônimos, ou seja, escritos sem nomes, não sabemos ou não conhecemos os autores. Tiago, Apocalipse e talvez Judas são escritos homônimos, ou seja, escritos sob o mesmo nome de pessoas famosas do meio cristão. Algumas cartas são, porém, pseudonima, ou seja, escritos sob nome falso, como é caso das epístolas pastorais e etc. Hoje há unanimidade entre os estudiosos sérios do Novo Testamento que estes escritos e livros foram de fato escritos pelas comunidades fundadas pelos apóstolos que levam os créditos da autoria. Muitos estudiosos usam a designação comunidade joanina, comunidade matiana, e assim por diante. Conclusão. Um texto ortonimo significa literalmente nome correto, é aquele texto de fato escrito pela pessoa que alega estar escrevendo o texto. Das 13 epístolas do Novo Testamento, há 7 de Paulo que praticamente todos os especialistas em Novo Testamento concordam que são ortonimas. Sendo assim, dentro de uma pesquisa séria e acadêmica devemos atribuir o anonimato a quase todos os livros do Novo Testamento com exceção de 7 epístolas do apóstolo Paulo que são ortonimas, portanto de própria autoria paulina.